As pessoas te enxergam como você se enxerga. Essa história é muito legal e eu te sugiro a ficar até o final desse vídeo para você entender o contexto. Há uns anos atrás, nós começamos uma padaria artesanal aqui na nossa cidade. Na época eram pouquíssimas pessoas que faziam o tipo de trabalho que a gente fazia, que eram pães artesanais de fermentação natural. Ainda hoje nós não temos mais a padaria, mas a gente atende apenas como consultores nessa área. E aí uma coisa bastante interessante aconteceu. Uma pessoa nos contactou, um padeiro, dizendo que queria fazer um curso com a gente e tudo mais. Marcamos e fizemos o curso com ele, ensinamos e tudo mais. Numa outra situação, aconteceu algo semelhante. O dono de uma rede de buffets aqui do estado também nos contratou para uma consultoria. Não foi um curso, mas foi uma consultoria. E era um treinamento, a gente deveria treinar todo o pessoal dele da padaria, os padeiros, os ajudantes de padeiro, tudo bem, nós fomos também. E aí nós conhecemos um rapaz. Esse rapaz, o nome dele é Pedro, rapaz gente fina, ainda hoje nós somos amigos dele. E olha só como as coisas funcionam, né? O outro primeiro lá, que fizemos a consultoria com ele começou a espalhar por aí que era um produto dele, o primeiro, que nós fizemos o curso, né? Ele começou a espalhar os 4 ventos, que o produto era dele, que ele é que era o expert. Em nenhum momento ele disse que tinha aprendido conosco, que nós que éramos os especialistas, nada, ele não disse nada. Ah, Érica, mas você quer agora para si? Mas a questão não foi isso. A questão é que ele burlou a receita que nós tínhamos ensinado e ele começou a vender uma coisa que demorou tanto para a gente construir, que era justamente a marca da nossa empresa, o nosso diferencial, que eram pães de fermentação natural, com farinha pura e pererê, parará. Tanto que nem é uma farinha que a gente compra aqui, porque por aqui no Brasil só tinha no sul e era muito caro para vir, a gente acabava comprando numa importadora aqui, porque ainda saía mais barato, infelizmente, a gente não conseguia comprar farinha de trigo do sul, porque o imposto e a entrega seria muito mais cara do que a do importador aqui que vendia a farinha italiana. Coisas de Brasil, né? Mas vamos lá. E aí esse cara começou a se espalhar. De repente, esse cara, 1 ano, 2 anos depois, apareceu com uma S10 zerada, bancando pose e tudo mais. E vamos lá no outro, vamos lá no Pedro, que era o padeiro dessa rede de buffets. Ele também tinha padaria, o dono dessa rede de buffets. E aí, conversa vai, conversa vem. Um dia desse, o Pedro ligou pra gente, tirando umas dúvidas. Aí o Pedro disse: João, tu lembra do fulano de tal? Pois é, tava todo enrolado e tinha dado errado. E aí, o dono tinha chamado ele 1 semana ou 2 semanas antes, esse cara que se espalhou por aí, burlando a receita, né? E o modus operandi, essa bendita pessoa foi lá e fez uma leva de croissants. Deu zica. Deu muita zica, os croissants ficaram péssimos e o Pedro já estava arrasando. Até hoje eu quero saber por que ele precisou ir lá fazer essa leva de croissants. Eu acho que era para aumentar a produtividade, né? Mais uma pessoa, na minha cabeça é isso. Até hoje eu não... Mas porque isso não foi o mais interessante da história, né? O mais interessante é o contexto que eu quero te dizer agora. As pessoas te enxergam como você se apresenta. E aí o Pedro... até hoje anda de bicicleta. E aí ele foi, deu zica, o Pedro foi, ligou pra ele: olha, fulano, deu zica que os croissants assim, assado. Aí ele pegou e falou assim: como é, Pedro? Porque não é assim não, não é essa farinha que a gente usa, você errou no ponto. O Pedro, o padeiro lá da rede de buffets. E ele continuou insistindo que ele estava fazendo certo. Aí o Pedro foi e ligou pra gente, né? João, e aí, como é que faz? E Pererê, olha, como é que eu conserto isso daqui? Porque para não perder esse monte de material. E aí o João foi e ensinou bem direitinho pra ele. Perguntou se queria que ele fosse lá, né? Dar um upgrade. Ele: não, João, precisa vir aqui não. Me dá as coordenadas aí que eu sei fazer. O croissant ficou espetacular. Mas o Pedro ainda hoje é um CLT, ganha infelizmente pouco, vai trabalhar de bicicleta. E o outro, que finge ser uma pessoa que ele não é, mas ele se vende como essa pessoa, na época, em 2022, que isso aconteceu, deve estar acho que agora, de avião. Mas o Pedro continua na bicicletinha dele, vivendo uma vida humilde, vivendo uma vida simples, mas não por opção. Infelizmente, ele tem muita vontade de ser alguém mais importante, de ter mais rendimentos, de se tornar um consultor, mas ele não sabe se posicionar, ele não sabe vender, e essa é a grande questão que eu trouxe aqui para você hoje. Eu precisei contar essa história todinha para chegar nesse ponto aqui hoje.
Tem muita gente fazendo isso por aqui na internet e muita gente por aí, porque ele nem tá na internet. Até tá, ele tem um perfil no Instagram. Pra você ver como existe pessoa que tem caráter duvidoso. Logo no começo, quando a gente deu esse curso pra ele postou uma foto, ele foi numa padaria que a gente tinha dado uma consultoria lá. A prateleira da padaria estava lotada dos nossos croissants e a nossa parte de venocérie, que era a panificação, pastelaria francesa, né? Tava lotada. Ele tirou uma foto lá. Você precisa acreditar nisso que eu tô falando, porque é verdade. Eu não vou expor a pessoa, obviamente, mas eu só quero que você acredite na minha palavra. Eu fiquei tão indignada com isso, mas deixei pra lá. Ele tirou uma foto do lado da prateleira com todas as nossas coisas lá. Aí ele postou e colocou assim, começando os trabalhos. Eu quase infartei nesse dia. E ele fez muito isso. Inclusive, ele postou uma foto de um gringo, de um padeiro gringo, francês, e colocou lá como se ele tivesse feito aquele produto. Essa foto caiu nas graças desse padeiro, que eu não sei como foi que essa foto foi bater na França. Eu acho que alguém que na mesma percepção que eu tive, teve dele também, ou tem dele também, mandou pra lá, pro cara. Aí o cara foi e perguntou, foi você que fez? Ele não respondeu, bloqueou o cara. Provavelmente bloqueou o cara, né? Porque senão o cara tinha feito mais outras perguntas ou tinha pedido. Ele simplesmente não respondeu. Aí eu entrei no perfil do cara, eu me assustei completamente. Eu quase infarto. Quando eu entrei no perfil do padeiro, do expert, ele tinha copiado muitas e muitas fotos. Ele usou algumas com filtro, colocou umas hashtags, colocou uns títulos nas imagens para burlar, para que não ficasse também tão assim. Aí depois eu fui fazer uma busca no Pinterest. Achei muita foto que ele tinha postado, que estava no Pinterest e era de perfis gringos. Ou seja, uma pessoa que ganhou muito dinheiro, que se posicionou e que se vendeu, e ele fazia as pessoas enxergarem ele da forma como ele se enxergava. Pelo menos assim, ele se impôs, né? Depois de muito tempo a gente encontrou um amigo que também é especialista em panificação artesanal aqui da nossa cidade. E esse nosso amigo tocou no assunto do nome dessa pessoa. E ele disse, cara, ele tá queimado aqui. Ele não consegue mais ir nem pra frente nem pra trás. Muita gente sabe que não é verdade, as coisas que ele fala, só faz coisa ruim. Mas até chegar a esse ponto, foram anos dele vendendo e se vivia fora do estado, viajando, dando consultoria de coisas que ele não sabia fazer. Mas ele tinha posicionamento, ele tinha postura, ele tinha boa dicção, desenvoltura, e ele vendia, e ele falava, e as pessoas acreditavam, e foi aí que, muita gente deu dinheiro na mão dele e que ele era muito mediano. Mas o Pedro lá, que se tornou um especialista, que tem muita vontade de mudar de vida e se tornar um consultor como nós somos, ele não tem coragem de expor, ele não tem coragem de se mostrar, ele não tem a habilidade de falar, ele não tem a habilidade de prospectar. Essa é a grande diferença. Infelizmente, o Pedro provavelmente vai passar o resto da vida dele enfiado dentro daquela padaria, ganhando acho que 2.000 e poucos reais que ele ganha hoje, porque ele é gerente da produção. Mas o outro camarada lá, ainda hoje está por aí, gastando dinheiro, trocando de carro. Porque existe muita gente boba no mundo, e existe muita gente que tudo que você fala, ela abraça como se você fosse a lei. E aí é que mora o grande perigo. É por isso que eu sempre falo para vocês aqui sobre a capacidade que você precisa ter de ter uma mente de aço. De ter a capacidade de perceber quando você está sendo manipulado, quando você está sendo feito de trouxa, quando você está sendo enganado, quando você consegue ser mais racional ao invés de emocional. A maioria dessas pessoas que contrataram o serviço desse cara, elas foram mais emocionais. Elas se deixaram envolver muito mais pelo que ele falava do que pelo realmente o que ele fazia. E aí, ele ganhou o jogo. Nesse jogo, quem ganhou foi ele. Mas no jogo do dinheiro, porque no jogo do caráter, é o Pedro que está disparado na frente. Então, assim, se você tem interesse de ficar um pouco mais esperto, de ser menos feito de trouxa, e se você é um cara que tem caráter, uma mulher que tem caráter e quer expor isso para outras pessoas e ganhar dinheiro com o seu trabalho, com o seu serviço, você quer se mostrar como um profissional que você realmente é, mas falta habilidades, eu tenho um guia para você que custa só R$17,90.
E eu não acredito que você vai deixar de ler. Eu não acredito que você vai deixar de se mapear por esse guia, porque ele vai te ajudar demais. Eu vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado. E se você tá só de passagem por aqui, ainda não se inscreveu, não custa nada, né? Vai, clica aí, se inscreve, deixa teu like ou deixa aí um comentário. Me fala se você já foi passado para trás, se já passaram a perna em ti. Me fala aí alguma coisa que eu vou adorar saber. Um abraço e até o próximo vídeo.